Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é, uma vez que a gente está falando sobre política, hoje a gente vai falar sobre a política do amor. Há a hipótese de que o racismo no Brasil é estrutural. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas não são racistas por ignorância, nem por maldade. As pessoas são racistas porque elas, num rompante, o problema seu com a sociologia é só a nota ou é a matéria também? Então tá bom. A sociologia é uma área que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre ela. Estamos já falando, né? Por conta disso, por conta do porquê da gente estar tematizando a política do amor, é a partir justamente da investigação de como funciona esse racismo no Brasil. O que quer dizer estrutura? Na sexta-feira, lá no meu canal, Mariana, a gente vai ter uma live com o escritor Gilberto de Assis, que escreve sobre isso. Convido você a assistir. Vai ser às 8 horas dessa sexta-feira. O que quer dizer, então, racismo estrutural? Quer dizer que as pessoas não são racistas porque elas querem, nem porque elas são ignorantes, mas é num rompante que a pessoa que já tem inserção no sistema ideológico que a gente chama de direita, ela está ali num ciclo de afetivo, um ciclo afetivo violento. E aí a pessoa, ela já está disposta a como que dar um soco na pessoa que está do lado dela. E a pessoa que elas escolhem para dar um soco são as pessoas negras. E esse soco é simbólico, é um ato que, às vezes, a pessoa que é racista, ela não tem a mínima consciência de que está sendo racista. Ela simplesmente reage. E aí o Gilberto de Assis escreve sobre isso. Então, na live de sexta-feira, a gente vai tematizar a questão da estrutura racista, do vocabulário racista, dessa inserção de um contexto que a pessoa, sem querer, ela é racista, entendeu? Então, é uma coisa muito insidiosa e que a gente, para conseguir lidar com isso, tem que ser algo mais forte do que simplesmente a educação. Não é educação, tem que ser uma lei. Por isso que a gente tem no Brasil a lei contra o racismo, que torna o racismo um crime inafiançável. Além da lei, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar que nós que somos negros, negras, nós temos essa tendência a ser violentados, né? A sociedade nos coloca em lugares de violência. A gente sofre violência. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode saber pular, né? A gente tem que aprender a pular. Quando alguém vier a ser violento, a gente tem que saber esquivar dessa atitude violenta que a outra pessoa tem e tocar a vida para frente, né? Tocar a vida para frente, amar uns aos outros, fazer o que é possível para o bem. Uma forma de lidar com essa questão de como lidar com situações tão delicadas da nossa sociedade é através do riso.
Então, assim, o Platão condena o riso, né? Mas tem na obra do Platão um riso, que é um riso muito bacana. E eu conheço um artista que consegue fazer do riso, um ato de vida. Eu estou falando do palhaço Mussarela. E aí eu vou mostrar para você um segundinho como que ele faz isso, né? Se eu conseguir, porque eu estou meio lerda com esse negócio de informática. Hoje mesmo. Ele está trabalhando que nem um doido agora na quarentena, o Aristoclautas. Aristoclautas. Vou mostrar aqui para você como é que é. Eu chamo isso de política do amor. São guerreiros do amor que estão aí na quarentena trabalhando como anjos para a gente conseguir superar a partir do amor todas essas atrocidades que estamos passando. Então, deixa eu te mostrar aqui o palhaço Mussarela, como ele é incrível. Vou pegar só um trechinho, porque, enfim, a gente tem outras coisas sobre as quais a gente precisa falar hoje. Mas hoje vai ter a live dele, olha só que legal. E rindo das situações, talvez a gente consiga superá-las, essas situações de racismo e de sofrimento, a gente talvez consiga superá-las, essas situações, de forma mais leve. É isso que eu chamo de política do amor. Ó, tá vendo? Eu não estou conseguindo passar, mas fica a dica, então. Palhaço Mussarela, deixa eu ver se eu consigo passar esse aqui. Meu Instagram não está funcionando. Você está conseguindo ouvir alguma coisa, Mariana? Eu suponho que não, se eu não estou... aqui. Não está funcionando. Ainda está acontecendo online. Quem quiser, tiver interesse, entre em contato com a gente, tá bom? Um beijo e até. Ele é muito lindo. Essa mulher linda, atriz, cantora, Du Moraes, vai estar daqui a pouquinho às 6h30 no Talk Show Mussarela, batendo um papo delicioso. Venham todos se divertir. Até. Essa mulher... Só que eu não estou conseguindo achar a live da Du Moraes, que é divina. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa aqui, pelo menos, para a gente ter um gostinho. Não está abrindo. Tá, então fica a dica, então, Aristoclaus. Essa possibilidade, né, da gente rir da desgraça é genial. Então, assim, recomendo. Já, né, achando graça. E agora a gente vai assistir uma aula da professora Doris Cavallari para a revista Cube, que ela passou um trechinho, a gente só vai assistir um trechinho. São 18 minutos da fala da professora Doris Cavallari, que fala sobre essa política do amor por outro viés, que é através da literatura. Então, agradeço, né, a possibilidade de estar aqui transmitindo o Narrativas em Confinamento 11, que foi organizado pelo professor Guilherme Purvin. Agradeço ao Guilherme, deixo aqui um beijo no coração, se estiver assistindo. Comentários e ela lia os trechos da obra no original. Foram bem interessantes. Eu trabalho bastante com a Roberta, né? Trabalhamos, né, Rob? Eu e a professora Roberta, em outros tempos, precisamos retomar nossas leituras, Rob, para o público. Bom,
Eu acho que, assim, uma das coisas da questão da peste é quando, por isso que eu quis ler para vocês aquele início, esta coisa que ele vai contar, eu tenho notado com os comentários que eu tenho feito, eu tenho comentado todas as novelas, né, com o pessoal aos sábados, e como isso fica muito presente, essa coisa de que tudo passa, esta coisa, subir a montanha, descer a montanha, chegar a uma planície, a dor e a alegria. Ele vai fazendo um movimento meio em ondas, e todo o Decameron, ele faz a gente perceber de que existe possibilidade do novo. Aliás, o próprio Decameron é a possibilidade do novo, é a reinvenção do novo pela narrativa. Né? E é um mundo que já existia, o mundo da arte está sendo recontado, está sendo revisto. Por isso, não só essas obras que vocês citaram, mas tem, assim, a Isabelle, acho que é de Pizan, né, que é a primeira narradora francesa, ela é ítalo-francesa, ela escreve poucos anos depois do Boccaccio as novelas dela. O Chaucer também dizem que ele conhecia o texto boccacciano. Então, muitas literaturas nacionais na parte da narrativa importante nasceram depois do Boccaccio e influenciadas por este texto, tá certo? Ele realmente é um texto base para toda a narrativa moderna. Eu tenho uma amiga que estuda Edgar Allan Poe, e ela diz, olha, eu fui para a França fazer um pós-doutorado e achei um livro que dizia a novela de Boccaccio a Sade. Ela falou, se os franceses dizem que foi Boccaccio que inventou a novela, então você pode estar certo que foi ele mesmo, né? Que eles reconheceram porque foi ele mesmo. Os jovens, eles não seguem para um determinado lugar, eles vão para um determinado lugar, não se diz se é deles ou não, mas eles mudam, tá, de lugar, eles vão para casas vazias. Existe quase este mundo um pouco vazio, né, do qual eles vão tomar posse. Os primeiros 2 dias eles ficam num lugar, depois eles resolvem mudar, porque não sabe se o dono da casa vai chegar, né? Não sabe se está vivo, não sabe. Então, eles vão também tomando, não para depredar nem nada, mas para usar estes espaços, talvez de gente que eles conhecessem, não se sabe, né? E os jardins vão ficando cada vez mais interessantes. Da 6ª para a 7ª novela, eles vão contar as histórias no lugar chamado La Valle delle Donne, o Vale das Damas, né? E é muito interessante a descrição, né? Porque eles entram por um caminho estreito e depois tem esta abertura que diz o Boccaccio, parece feita com um passo. Então, tem um lago, tem monteiros, tem uma natureza exuberante, bem cuidada, parece um útero materno, na verdade, né? E a voz dos servidores, ela realmente não vai aparecer, a não ser no início da 6ª jornada, onde temos uma discussão entre Litisca e Tíndaro, que são 2 servos, e a Litisca está gritando aos berros, dizendo que o Tíndaro é uma besta, porque o Tíndaro defende que não sei que pessoa lá, que moça, casou-se virgem. Ela diz que ela não conhece nenhuma que se casou virgem, que ele é uma besta quadrada e Obrigada, Mariana. Então, assim, bem-vinda, Geisiane. O tema da aula de hoje é políticas do amor. A fala da professora Dolly Cavallari vem ao encontro dessas políticas ao tornar a política que está em Boccaccio, que é uma política do amor, nítida. Então, ela está falando sobre essa obra, Decameron, e a personagem que é feminina, no caso, ela é acusada de não ser virgem. E aí a resposta que ela dá é, não existe mais mulher virgem.
É engraçado. Isso vai inspirar o Dioneu. Dioneu tem um privilégio de contar sempre a última novela e sempre ter liberdade de não narrar no tema, né? Que vai inspirar o Dioneu para fazer a temática da sétima jornada, que é as burlas das mulheres contra os maridos. E ele vai contar, paradoxalmente, ele conta a última novela da sexta jornada, a mais longa. Ele sempre conta mais curta, mas nessa jornada ele conta mais longa. Ele vai contar a história, eu sempre falo, do primeiro irmão do seu Chapeleto, o frade Timbola, o frade Cebola, que se vê lá, que está prometendo para o povo de Tietaldo mostrar a pena do anjo, do arcanjo Gabriel, que quando... o anjo da Anunciação, arcanjo Gabriel? É o Gabriel, né? Que ele deixou cair. O anjo Gabriel o anjo da Anunciação, sim. Eu também sou totalmente assim, né? Eu, na quarentena, professores na quarentena, a gente perde a consciência quando a gente está falando para a câmera. Então, eu erro muito, e aí eu me esqueço muito do que eu estou falando, mas faz parte, né? Ontem eu assisti uma palestra belíssima da professora Buarque, de Holanda, e aí ela considerou que na peste de antigamente, na obra de Tucídides, né, a gente teria o acontecimento, a observação de que a própria língua, o vocabulário, as palavras mudaram na tragédia que foi a peste na Grécia, que inclusive afetou o próprio Tucídides. Então, o vocabulário, a língua, quando a gente está em situações de tragédia muito grande, muda, quanto mais uma apresentação de uma aula. E é um convite à transformação mesmo, né? Esse poder ser da políticas do amor. Como que a gente pode se transformar? E aí, a professora Bocati, olha eu, a professora Doris Cavalari está falando justamente sobre esse momento de anunciação do anjo Gabriel para Maria, quando a fala do anjo de que Maria vai ser portadora do Cristo, né, de Jesus Cristo. E aí, nesse momento, a Maria está sozinha, depois ela vai comunicar esse acontecimento para José, com quem ela era casada. E a gente pode dizer que deve ser, assim, o momento mais sublime da história da humanidade foi esse, né? Que chegou o anjo Gabriel e falou, tu vai ser mãe de um Deus, ou de Deus, né? Mas propriamente, que era monogâmico ali o negócio. E aí foi isso. Aí ela está fazendo essa menção que a gente tem, né? Da virgindade da Maria e de isso passar a ser uma condição de casamento para todas as mulheres. Na Grécia Antiga, a gente não tem essa condição. Na verdade, na Grécia Antiga, a mulher que é solteira, ela já é considerada virgem. A partir do cristianismo, a gente vai ter a condenação das mulheres que têm liberdade sexual, e o Boccaccio é um dos primeiros a falar, não, isso aí é uma política de castração da mulher. Né? Essa convicção de que a mulher tem que ser virgem é uma política de castração e que adoece muito. Então, o Boccaccio vai fazer a gente rir dessa história. E quando ele foi anunciar para Maria que ela ia ser mãe de Deus, né? E aí os rapazes fazem uma brincadeira, colocam carvões no lugar, então ele inventa toda uma história, e aí ele vai trazer em causa o verbo caro factum est, o verbo se fez carne, e ele vai chamar de verbum caro facti alle finestre, mostra-se pela janela, né? Eu achei interessante ele brincar com esta muito engraçada essa novela. Ele lê um monte de nomes, ele conheceu um grande patriarca judeu que chama larga do meu pé, diz por favores, e coisa assim. Ele vai brincando muito com a linguagem e engana, logicamente. Mas o que eu achei interessante é brincar com esta
Verbum carum factum est. Então, o verbo se fez carne, porque a sétima jornada vai ser contada inteirinha no Vale das Damas. E aí, o mundo do Boccaccio é o mundo de Eva, não é o mundo da Virgem Maria. Né? E no mundo do Boccaccio, é a carne que vai se fazer verbo. Principalmente esta feminina, esta voz feminina que muito pouco tem lugar. Geralmente a obra de Dante e Petrarca, ela usa, os poetas nestas obras usam este feminino, belo, aperfeiçoado, o que for, né, para falar de si mesmos. Dante e Petrarca usam suas musas para falarem da sua dor de perder as musas, da sua dor pela distância, da sua dor pela morte. Então, a morte de Beatriz é que vai inspirar a Dante a fazer a viagem, a quase se perder e a fazer a sua viagem. Ela é necessária para que a obra exista. Mas a viagem, o caminhar, é do poeta, não é da musa. No caso de Boccaccio, ele descentraliza as vozes. A gente percebe que ele está no comando da sua narrativa, mas ele se faz um narratório da obra. E ele, simplesmente, ele expande a sua voz narrativa, dando voz aos seus personagens. É a mulher que decide sair de Florença, a mulher que decide contar histórias. As mulheres têm, e elas também fazem crítica às mulheres que, nos seus dias, estão muito, como elas dizem, muito fúteis e vivendo de ilusões. O Victor Ebranca, que foi um dos maiores, foi o que, na verdade, repropôs o Boccaccio no século XX, ele vai comentar que a peste negra ceifou uma grande parte daquela classe mercantil pioneira que tinha fundado uma sociedade nova e um novo modo de convivência social mais abrangente, né, que tinha, sim, a intenção de venda para ter lucro, mas com decência, e que tinha como mote dessa classe: nenhuma empresa, por menor que seja, pode ser começada ou finalizada sem que o amor determine. Né? Então, o Branca diz, o Boccaccio se lamenta disso, e as mulheres também, quando vão contar algumas histórias de Madame Oretta, que ela diz, ela era tão bem falante, ela era uma pessoa, agora nós perdemos para a peste essa pessoa, né? Ela tem voz, porém, a mulher do Dante, enquanto a mulher do Dante é aquela mulher que é quase um delineado de um ser humano, porque ela não tem nem forma. É interessante a gente abordar essa perspectiva de que o Decameron foi escrito também em meio à peste. Ela não tem nem corpo, ela é quase uma luz, né, delineada. No Boccaccio, a mulher é uma mulher de carne e osso, então ela tem qualidades e defeitos, ela tem desejos, ela é esperta, ela é embrulhona também, ela é muito, né? Ela tem atitude. Ele mostra uma sociedade onde homens e mulheres estão mais ou menos no mesmo nível nesse sentido. Porque o seu amor, a sua musa é Fiammetta. Fiammetta é a pequena chama, aquela que faz o incêndio, né? Qual é esse incêndio? O incêndio da paixão, da libido humana, que é uma coisa da natureza, uma coisa que não se pode negar. O grande pecado é querer negar a força da natureza. Eu falo que o Boccaccio é absolutamente anti-agostiniano nesse sentido, né? Porque ele vai mostrar exatamente porque o grande pecado é mascarar, é querer mascarar a natureza com discursos hipócritas. Tá certo? A leitura, o Boccaccio é um dos textos que inaugura a leitura individual. Ele, inclusive, no começo ele diz que ela é dedicado às mulheres graciosas, às mulheres que amam e que ficam fechadas, sozinhas nos seus quartos, sem companhia. Então, esta leitura é uma leitura silenciosa. Existem alguns textos que falam sobre isso, que antes a leitura
poética, é uma leitura para ser recitada, para ser lida em público, mas esta não, é uma leitura individual que requer um contato do leitor com a obra, porque o próprio autor chama o leitor para a responsabilidade da significação do texto. Né? Então, é uma relação, de italiano a tu per tu, né? do leitor com a obra. Esta é uma das obras que alguns textos dizem inauguram a leitura silenciosa do leitor, né, moderno. Interessante esse texto do Poe, a gente viu uma vez no curso que eu dei sobre o Boccaccio, com essa professora aqui, a Regina Pontieri, e exatamente isso. O que os jovens do Decano fazem é sair e tentar elaborar uma possibilidade de existência, né, apesar da peste. Quando se acaba, na 10ª jornada, Pânfilo, quando acaba a novela, ele diz: eu acredito que nós temos tido uma atitude honesta, de novo, entrei em alta, até aqui. Mas para que isso não degringole, para que não, né, que a gente não se canse e comece a ter outros pensamentos e atitudes menos dignas, eu diria que era melhor, que é o momento da gente voltar para a cidade, para a gente ver o que está acontecendo por lá. Só que é muito interessante porque a gente sabe que os jovens sobreviveram, porque no início da obra, o Boccaccio nos diz que ele vai dar apelidos aos seus personagens narradores que correspondam à sua personalidade de alguma maneira. Mas que, porque hoje em dia, ele diz, não existe mais a liberdade que se tinha naquele tempo para contar. Então, pode ser que essas novelas, que são muito livres, não é? Na sua temática, possam causar algum dano aos seus narradores, possam ser equivocadamente interpretadas e trazer algum dano aos narradores. E todo o tempo ele diz, inclusive na conclusão, ele diz assim, olha, tem gente que não, diz, tem umas novelas que são chatas, que não são boas. Eu não posso fazer nada. Eu contei como me foram contadas. Então, ele tira a responsabilidade dele sobre a narração das novelas, não é? Se eles tivessem me contado mais bonitas, eu contava de um jeito mais bonito, mas eles é que me contaram assim. Então, eu sou só o narratário que estou reproduzindo essa história para vocês. Então, não me responsabilizem. Né? Então, com essas entradas que o autor vai dando, ele está contando para a gente que os nossos narradores sobreviveram à peste. Né? Porque hoje em dia ele vai precisar de apelidos para não comprometer estes jovens de boa família. É bem interessante, porque quanto mais você lê, e é uma obra que você pode ler uma novela, né? Na verdade, o primeiro texto em italiano que eu li na minha vida, quando aluna, no primeiro ano da faculdade, que eu fiz na USP, era um texto do meu livro didático, que era uma adaptação, uma modernização da novela de Kiki Biel, que é a sexta, eu acho, da Sexta Jornada, que conta a novela de um cozinheiro que manda fazer uma grô e ele acaba dando uma das coxas para a namorada, que o ameaça de não fazer nada que ele goste, e aí depois ele diz para o patrão que as grôs só tem uma coxa e uma perna lá. E a história é muito engraçada. Mas você pode ler as novelas separadamente, elas são novelas interessantes, mas dentro do contexto, né, é uma obra que exige bastante atenção da gente. Elas ficam muito mais ricas quando você lê no conjunto, tá certo? Vocês têm mais alguma coisa que eu não respondi? Bom, assim? Falei Parece que não. Parece que você respondeu todas, sim. Acho que não apareceu mais nenhum.
Obrigada, Mariana. A fala da professora Doris é sensacional, né? Ela mostra para a gente que a força da natureza, ela pode se realizar nessa existência e que a gente precisa fugir dos discursos hipócritas. E aí o Boccaccio critica muito Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele tem uma concepção de que o pecado deve ser evitado. Então, o pecado da carne. O pecado da carne tem que ser evitado. E aí o Boccaccio fala, não, a mulher já está numa situação de subserviência a priori. A gente vive num patriarcado que torna doença a saúde. Então, tudo que for feito no sentido de poder elevar a força da natureza, os discursos, como é, por exemplo, o discurso do próprio Boccaccio, que é um convite à juventude a usufruir do poder ser do amor. Também o discurso, por exemplo, das viúvas do Machado de Assis. Machado de Assis, o escritor, ele faz vários elogios às viúvas, né, que depois de realizados os casamentos e os maridos mortos, elas saem livres para procurar a vida de novo. E aí eu quero recomendar esse livro, que é um livro extremamente trágico, muito parecido com o meu. Vocês sabem, acho que eu já falei aqui, que eu escrevi esse livro no ano passado, foi publicado ano passado, eu escrevi há 3 anos, só ano passado que ele foi publicado. E nesse livro eu conto uma história muito parecida a desse livro aqui, que é o Mulher Negra, Homem Branco, da Gislene Aparecida dos Santos. Porque, assim, é claro, então, que com o discurso do Boccaccio, a gente fica um pouco alerta que a gente precisa viver a vida, não é isso? O amor, a physis, a descoberta do amor, a política do amor, a sexualidade tem que ser usufruída na sua plena potência. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nós, mulheres negras. Por quê? Porque, como é o relato desse livro? Nesse livro, a gente tem uma testemunha que sofreu violência sexual durante muitos anos na Inglaterra, que procurou essa pesquisadora, a Gislene Aparecida dos Santos, para pedir ajuda. Ela sofria violência sexual e abuso, né, psicológico de um homem branco, ela negra na Inglaterra, sofrendo abuso sexual, procurou essa pesquisadora para falar para ela sobre o que ela estava passando. A pesquisadora não teve tempo de ouvir o relato de abuso dessa moça, que é a personagem principal do livro. Lila Santos, a Lila Santos, que é a personagem, vou até ler. Não vou ler, não. Vou ler, acho que dá tempo da gente dar uma lida. O que acontece? Essa personagem, a Lila Santos, ela sofreu, então, aquilo que ela chama de Cinderela Negra. Cinderela Negra, em busca da aceitação social através da união com o homem branco, ícone do príncipe encantado, ora como uma patinha feia, em luta por encontrar sua turma no mundo que se sente constantemente rejeitada, ora capaz de desvelar seus desejos, medos e anseios, mostra que o racismo efeito da construção de uma própria identidade feminina negra. Por quê? Porque essa imagem da mulher negra como sex symbol, né, como livre, como capaz de uma sexualidade ultra power, é um problema também, né? Ao mesmo tempo que a gente pode fazer elogio de um feminismo negro libertário, a gente também tem que cuidar para não comprar essa imagem de mulher negra libertária como algo que nos prenda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não se deixar vender, eu acho que é melhor assim. A gente poder amar a nossa singularidade e escolher, de fato, quem nos faz bem, não é isso? Então, assim, os relatos são a ponto
o ponto de partida para análise das consequências do racismo para a construção da identidade feminina negra. O texto é tecido como um convite a penetrar na alma da personagem e compreender a sua dor, sua luta, sua denúncia. A negação do próprio corpo negro, a mutilação física e psíquica, a inveja, o ciúme, a disputa são discutidos e apresentados como resultados de um processo de discriminação racial e de construção de imaginário racista que não poupa as relações de amor ou a produção acadêmica. É um racismo insidioso que se encontra de uma maneira camuflada nas ações que são inconscientes na sociedade. O que acontece? A Lila Santos, na Inglaterra, estudando, se apaixona pelo professor, o professor usa ela, naquele instante, como uma latinha de lixo, joga sobre ela toda a vida de pecado e luxúria que ele vinha levando, por uma noite, 2, 3 noites, depois joga ela no lixo e sai com uma mulher branca, tipo uma Barbie, assim, sabe? Tipo uma Barbie. A Lila Santos, no caso, adoece e morre. Então, esse livro da Gisele Aparecida é um pouco assim, um meia-culpa de não poder ter ajudado a Lila Santos, que é um nome, é pseudônimo, né? No momento em que ela procurou ajuda. Que ela perdeu, a pessoa morreu, né? A Lila Santos, ela morreu porque ela sofreu racismo, ela buscou a ajuda da pesquisadora para denunciar o racismo que ela tinha sofrido, de ter sido usada por um homem e depois largada, né, como se fosse um lixo. Então, a leitura nos faz indagar se os símbolos criados como modelos para a construção do feminino não seriam armadilhas para as mulheres negras por gerarem um processo de autonegação, já que esses não levariam em consideração as componentes referentes à discriminação racial. A autora, Gisele Santos, discute tudo isso e ainda se ocupa em investigar o que se oculta por trás da relação mulher negra, homem branco, quando o desejo e a discriminação racial se misturam. Seu texto nos faz concluir que o que as mulheres negras querem é parceria, respeito por sua identidade afrodescendente e a construção de uma nova e afrocentrada epistemologia. A palavra epistemologia significa episteme, quer dizer ciência, logia quer dizer linguagem, epistemologia é ciência, linguagem da ciência, ou seja, estudo da ciência. A gente faz epistemologia quando a gente se torna consciente daquele conhecimento que a gente está pensando, pesquisando, e a gente pode fazer filosofia da ciência, como a gente vai fazer no segundo semestre, né, que é o nosso tema do segundo semestre, filosofia da ciência. A gente vai estudar as epistemologias. No caso, esse livro faz elogio daquilo que a gente chama, então, afrocentrada. Epistemologia afrocentrada é uma rede de conhecimentos que se estrutura na lógica da africanidade, ou melhor dizendo, nas lógicas das africanidades, que são o respeito próprio, o respeito pelos nossos ancestrais, respeito pelos mais velhos, capacidade de dançar, capacidade de comer bem, capacidade de adorar o amor e de saber que o vigor da natureza é sempre maior do que o vigor da retórica. Inclusive, ontem a professora Luísa Buarque, na palestra dela, ontem eu estava falando agora da professora Buarque, a Luísa Buarque, que falou sobre a peste na antiguidade grega, sobre como Tucídides relata essa peste como
um momento muito delicado da sociedade grega, porque morreram milhares de pessoas, assim como no Brasil, e na Itália de Boccaccio, né? Quando a peste vem, ela vem violenta e ela mata famílias inteiras. Então a gente passou por isso, está passando ainda, né? E o bicho está pegando, no sentido de que essas pessoas que estão morrendo, elas sequer conseguem ser enterradas com dignidade. Então, o problema maior atualmente é esse, né? De que como lidar com a tragédia. A professora Luísa Buarque, ela terminou a palestra dela dizendo assim, que os sobreviventes têm que ter muito orgulho. Ao mesmo tempo, tem que não ter orgulho também. Por quê? Porque quem sobreviveu sabe que tem muita gente muito mal, passando fome, e que a guerra que a gente enfrentou, por exemplo, a guerra que a Gislene Aparecida testemunhou, através da personagem Lila Santos, que foi a guerra da violência sexual sofrida por um homem branco num país estrangeiro, ela sendo brasileira, e da falta de respeito que foi isso, que causou a morte dessa mulher negra num país estrangeiro, estudando, né, fazendo da missão da vida dela um compromisso com a sabedoria e com o conhecimento, com a epistemologia, com a possibilidade de descoberta de novas epistemologias, foi exatamente esse desafio, né, de que agora a gente pode sabermos, todas as mulheres negras, na verdade, a gente pode se saber como, de fato, sobreviventes, né, sobreviventes não apenas da peste, da coronavírus, mas sobreviventes de um movimento que é o racismo. Então, a gente tem que ter, nisso que eu chamo de políticas do amor, a sabedoria sobre esse fenômeno, né? O saber que a gente está numa sociedade racista, estruturalmente racista, o que quer dizer que, por exemplo, no caso desse livro aqui, ele vai testemunhar isso, né? Da Cinderela Negra. É a mulher que se torna madura, e aí ela considera que o cuidado que o homem branco, na casca da relação, exerce sobre ela, capaz de dar uma dignidade para ela, né? E aí ela se apaixona, ela se deixa tomar por aquele amor visceral, e aí ela se engana, ela se deixa tomar pelo engano, e depois ela sai destruída da relação e morre. No caso aqui, ela morre, né? Então, como que a gente pode evitar que essa coisa aconteça? A partir da enunciação de epistemologias afrocentradas. Epistemologias que já colocam a mulher negra no topo, como a mulher negra capaz de exercer aquilo que Platão vai chamar de o reinado das abelhas rainhas. Né? Um reinado em que as mulheres negras possam ter consciência da sua liberdade, de modo a não se deixar tomar pelo engano, pelo horror, mas que, ao mesmo tempo, a gente possa saber que o horror não está só no racismo. O horror está num sistema genocida, está num sistema de política do Estado que desconsidera almas. Então, assim, talvez eu tenha falado demais. Para terminar a nossa leitura das obras excelentes que foram lançadas nesse ano e no ano passado, eu gostaria de trazer um pouquinho da fala desse livro, que é o Guerras contra a Conquista, que busca desconstruir essa noção equivocada de que no Brasil se deu uma descoberta pelos portugueses, essa terra não foi descoberta coisíssima nenhuma, o que a gente sofreu aqui foi invasão cruel, assassina, que dizimou a população indígena, que era mais de 5 milhões de indígenas que tinham nessa terra, hoje a gente tem alguns mil,
né, que, assim, foram muitas doenças, foram muitos assassinatos. Esse livro é genial por conseguir mostrar isso, né, como que a gente é sobrevivente e que, mesmo sendo sobrevivente, a gente precisa saber que tem gente muito pior que a gente, tem gente ainda travando guerras pela sobrevivência, de que nem Deus dá notícia. E aí tem uma linha do tempo, né? Se alguém está fazendo política do amor há muito tempo no Brasil, são os indígenas. Os indígenas têm uma política do amor visceral e que se realiza na rede, mas também na água, também no vento, né? Também na cor das frutas, e através dessa guerra que vem se realizando de resistência, guerra de resistência. Então, assim, de 1500 a 1532, houve a fase inicial da invasão, com expedições, contatos intermitentes ao longo do litoral, entre nativos e tripulantes de embarcações portuguesas e francesas, a troca de pau-brasil por objetos europeus e os primeiros relatos da presença de degradados nas aldeias indígenas, que são pessoas que se casam e têm relações sexuais com as indígenas. De 1532 a 1549, houve a fase inicial da colonização, com a fundação da primeira vila portuguesa no litoral. O território é dividido em capitanias e faixa litorânea, ocupada com vilas e engenhos. São formadas alianças entre povos originários e invasores europeus, e as primeiras guerras começam a acontecer, bem como os primeiros levantes indígenas, com a queima de engenhos e plantações, e cerco de povoações portuguesas, o cerco de povoações portuguesas. Captura e morte de Francisco Pereira Coutinho, donatário da Bahia. De 1549 a 1572, foi o período mais intenso das guerras da invasão e conquista, com a chegada da primeira missão de jesuítas, a consolidação da presença portuguesa no recôncavo baiano e no litoral das demais capitanias ao sul de Olinda, a fundação da cidade de Salvador e da França Antártica. De 1558 a 1565, Mendes Sá institui a concentração da população indígena em grandes aldeamentos e ordena diversos ataques contra os povos rebelados, do Nordeste ao Sudeste, ignorando o Tratado de Paz que os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fizeram com os tamoios em 1563. Em 1562 tem início a epidemia de varíola, que tirou a vida de mais de 30 mil indígenas, alastrando-se por Pernambuco e chegando ao Sudeste. A fome se espalha pela Bahia e por Pernambuco. Indígenas desertam aldeamentos em Jaguaripe, Ilhéus e Camamu, assassinando padres que tentaram impedir a fuga. De 1572 a 1650, se dá últimas grandes guerras da conquista na face litorânea. Em Sergipe, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e do Ceará, a Belém, passando por Maranhão, início da invasão da Amazônia. É a fase da consolidação da conquista portuguesa no litoral, com a proliferação dos engenhos e aldeamentos, escravização em massa de indígenas, fuga para o sertão, mais epidemias e revoltas. No Rio Grande do Sul, em 1641, após sucessivos ataques às missões jesuítas, durante expedições de apresamentos, os bandeirantes sofrem importante derrota na Batalha de Bororé, pondo fim ao expansionismo paulista na região. De 1650 a 1720, se dá a fase da Guerra dos Bárbaros, com levantes indígenas em várias partes do litoral, queima de fazendas e engenhos, sobretudo na região do Nordeste atual, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, etc. A colonização avança em direção ao sertão, estradas são abertas e tem início a exploração de ouro e salitre. Sertanistas paulistas são contratados pelo governo geral para combater indígenas e quilombolas, e a mão de obra escravizada indígena, cada vez mais escassa, começa a ser substituída pela proveniente do continente africano. Os portugueses vencem os holandeses e seus aliados tapuias.
Epidemias continuam a assolar os povos indígenas. Em 1665, franciscanos constroem no Rio de Janeiro um cemitério para enterrar índios e escravos, cujos corpos estavam largados nas ruas. De 1720 a 1757, se dá a expansão das fronteiras coloniais, que agora ultrapassam Minas Gerais, Goiás e Pará. Nesse período, ocorre a Guerra Guaranítica, liderada por Cepé Tiaraju, e as guerras contra os Manaus, liderada por Ajuricaba, os Muras e os Mundurucus. De 1757 a 1822, se dá a fase da legislação pombalina, com a afirmação do ideal civilizatório europeu e a substituição dos aldeamentos pelo regime de tutela civil-militar. Os jesuítas são expulsos. Em 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil e 2 cartas régias declaram guerra contra os botocudos. Aqui eu tinha algumas pessoas da minha família que também foram perseguidas. São os Karnak, né, os botocudos, que viviam no Vale do Rio Doce, e contra os coroados, que viviam no interior de São Paulo. A colônia se emancipa em relação à metrópole. O Ailton Krenak também é dos botocudos. 1822 a 1850, formação do Estado brasileiro, guerra justa contra os botocudos. Em 1824 é outorgada a primeira Constituição, que nega direitos aos povos indígenas e escravizados. Em 1834 tem início a rebelião indígena na Pedra Branca, no Recôncavo Baiano, e em 1835 dá-se a revolta popular da cabanagem na Amazônia. 10 anos depois é criada a primeira legislação indigenista nacional regulamentando as missões de catequese e civilização dos indígenas. De 1850 a 1910, se dá a consolidação do Estado brasileiro e início da República. Apesar da abolição do comércio transatlântico escravista, a Lei de Terras de 1850 dificulta a posse de terrenos por indígenas e escravizados libertos, que se tornam cada vez mais invisíveis ou indesejáveis aos olhos do Estado. É nessa época que ocorrem os massacres dos bugreiros no sul e no sudeste do Brasil e os massacres e correrias nos seringais da Amazônia. De 1910 a 1988 se dá o nascimento do indigenismo oficial, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, liderado pelo Marechal Cândido Rondon, com o intuito de proteger os indígenas dos colonos. São realizadas as primeiras expedições sertanistas de contato. O Estado assume o lugar da Igreja na condução da política indigenista, visando a integração e assimilação. Os povos indígenas recebem pela primeira vez direitos constitucionais e suas terras começam a ser demarcadas. As fronteiras nacionais se expandem, o desenvolvimentismo toma lugar, a mineração se fortalece e ferrovias e estradas são construídas. O extermínio indígena ganha nova força com a ditadura civil-militar, de 1964 a 1985. E, finalmente, em 1988 até a atualidade, com a grande mobilização do movimento indígena, a Constituição de 1988 promete a esses povos direito à vida digna nas diferenças, respeito à diversidade, ao modo de vida e à demarcação das terras. No entanto, para que esses direitos, sejam efetivados, uma guerra constante que perdura ainda hoje é necessária. Né? Espero que vocês gostem de história, porque essa história é violenta, né? Então, se a gente tiver de falar sobre política do amor do povo indígena, a gente tem que falar numa política que é a política de guerra, de resistência, porque foram muitas pestes pelas quais os povos indígenas passaram. Foi muito violenta a epidemia de varíola, foi muito violenta a epidemia de gripe, e certamente, se há um povo que está já tarimbado, digamos, né, que tem aí passado por muitas pandemias, pandemia uma atrás da outra, é o povo indígena. Para conseguir superar todas essas pandemias, eles tiveram de fazer muito amor.
E aprender a ouvir a ancestralidade, que, segundo Ailton Krenak, não é difícil, não. Ouvir a ancestralidade é você ouvir o futuro. Ouvir o futuro é você olhar os pássaros, olhar as águas e estar de acordo com a physis, que é essa natureza que nos cavalga.